Agora em Teresina são 7 horas e 17 minutos. Vamos agora à participação dele, do jornalista Tony Rodrigues. Bom dia, Tony. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes da FM Cultura de Teresina. Paulo, o noticiário político na manhã de hoje dá conta de que teremos um ano bastante animado. A Operação Lava Jato vive um momento crucial com ataques de todos os lados, mas principalmente do presidente Michel Temer e do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, que preside o Tribunal Superior Eleitoral. Um dos momentos de maior agressividade desse grupo que combate a operação judicial, encabeçada pelo juiz Sérgio Moro, foi a tentativa da Presidência da República de conceder um indulto natalino de grande abrangência aos elementos condenados pela Justiça Federal pela prática de crimes contra o erário. O presidente alega que estes elementos deveriam ser indultados, porque é necessário reduzir a população carcerária em nosso país. Mas todos sabemos que a população carcerária brasileira é formada, em sua grande maioria, por pessoas pobres. Portanto, a medida do presidente Temer em nada ajuda no objetivo por ele alegado. E a explicação é simples, porque os elementos alcançados pela Operação Lava Jato não representam nem 2% da população carcerária. Então, como é que se vai reduzir população carcerária indultando ladrão do dinheiro público? De maneira alguma, não é assim que se vai conseguir. O presidente Michel Temer deu aí uma pisada na bola depois de estar fazendo um trabalho razoável no setor econômico. Meu caro Paulo e ouvintes, já é possível notar também que a partir da liberdade concedida por Gilmar Mendes ao criminoso condenado em vários crimes, José Dirceu, o próprio tem se manifestado continuamente nas redes sociais em defesa do que ele chama de Estado de Direito, esse José Dirceu. Segundo ele, a Operação Lava Jato seria uma tentativa de impostura da toga, uma espécie de ditadura dos magistrados, o que evidentemente não procede, é apenas os esperneios de um criminoso. Vê-se com clareza que este José Dirceu está novamente se fortalecendo juntamente com sua trupe e tem por objetivo chafurdar, bagunçar o ano eleitoral, que já está bastante bagunçado pela enorme quantidade de partidos políticos. Aqui no Brasil nós temos 39 partidos políticos. É um absurdo isso. Outro dia eu falei no programa sobre essa grande quantidade de partidos e questionava o seguinte: nós não temos 6 ideologias. Por que nós não temos 6 ideologias no mundo e temos 39 partidos políticos, Paulo? Onde é que se vai parar com uma loucura dessa? Então, é absolutamente desnecessária a participação de mais um elemento para bagunçar um quadro que já está bastante bagunçado. Ele é apenas um a mais, entendeu? E, além disso, ele é apenas um a mais no sentido de bagunçar e um a mais no sentido de que a maioria dos nossos políticos e possíveis candidatos presidenciais, a cargos de governo do Estado, deputados federais e estaduais, estão implicados em escândalos e desvios de recursos do erário, de dinheiro do povo. O povo é porque não se importa. Ontem à noite eu vi no Fantástico a matéria de uma senhora, não sei se você teve a oportunidade de ver, que ela é prefeita de uma cidade do interior do Brasil aí, e essa mulher, ela, olha, vou gastar 2 bilhões aqui para construir uma ponte. Aí ela dá uma paradinha, se volta para a Câmara e diz, e 1 bilhão eu vou ficar para mim. Repare bem, ela fica ironizando e as pessoas batem palmas e riem. Está vendo esse senhor que está como pré-candidato à presidência da República aí, condenado a 9 anos e meio de cadeia, com 23 milhões de reais alcançados e interditados pela justiça e ainda se dizendo pobre e perseguido. Quer dizer, onde é que se vai parar um país desse? É um absurdo. É claro que existe espaço para tudo quanto é de maluco como esse e criminoso como esse José Dirceu. Ele escreveu esse seu apelo à nação petista e, lógico, aos congêneres, que não é só esses partidos, são praticamente todos os partidos brasileiros que estão envolvidos nessa escumalha. Foi feito no site do jornalista Fernando Moraes, intitulado Nocaute. É o nome do site. O detalhe é o seguinte: os aliados de José Dirceu podem manter sites na internet que são especializados em agredir as pessoas de bem, em assassinar reputações, em tentar desestabilizar o processo político e eleitoral
e o máximo que lhes acontece é serem condenados a alguma indenização financeira, coisa que eles tranquilamente podem cumprir, na medida em que o dinheiro utilizado não lhes pertence, é na sua maior parte dinheiro roubado do povo e, portanto, eles não fizeram nenhum esforço para ter esse dinheiro. Podem pagar também com penas de cadeia, porque isso para eles é parte do processo revolucionário, entre aspas. Enquanto isso, no Piauí, nós temos o alívio provocado pelo grande número de empréstimos, que elevam para 5 bilhões de reais o nível de endividamento do Estado, tudo com autorização da Assembleia Legislativa. E o que se pergunta é, para onde vai tanto dinheiro dos repasses constitucionais de que já explicamos a exaustão deste programa? O repasse constitucional, meu caro Paulo e ouvintes da FM Cultura, é obrigatório. Todo mês é transferido pelo governo federal a título de fundo de participação. Fundeb, ITR, Imposto Territorial Rural, ICMS, que ele hoje está entrando a cota do ICMS do Estado em favor de municípios, mas tem também o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, que o Piauí quase não recebe nada, que vem do governo federal para os estados que industrializam produtos. Bem, eu queria também informar que em dezembro foram repassados para o governo do estado, aqui no Piauí, valores de 1 bilhão e 210 milhões de reais, repasse constitucional, obrigatório do governo federal. Não estou falando de empréstimo, não, estou falando de repasse constitucional. Em dezembro, 1 bilhão e 210 milhões de reais. O fundo de participação somou 364 milhões de reais, enquanto que o Fundeb responde por 830 milhões e 200 mil reais. Em dezembro, o governo federal, portanto, compensou todas as perdas possíveis e imagináveis. Basta ver que em novembro, Paulo, ouvintes, os valores repassados em sua totalidade foram de 338 milhões de reais, o todo. E esse mês de dezembro, somente o FPE somou mais do que o todo repassado em novembro, 364 milhões. Foram 272 milhões e 800 mil do FPE em novembro e mais 53,2 milhões de reais no Fundeb em novembro. Ou seja, não há que se reclamar da falta de recursos. O que se pode alegar neste caso é a incapacidade do seu gerenciamento. Ou então, aquela prática bastante recriminada pelos italianos, que diz o seguinte: quando o homem não quer dinheiro, ele quer outra coisa. Se pode interpretar também da seguinte maneira: quando o governante não quer garantir a estabilidade financeira e administrativa da máquina que gerencia, ele certamente está em busca de outra coisa. E neste caso, estamos falando de política e estamos falando de eleições. As ponderações que fazemos são as seguintes: onde estão Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Ministério Público Eleitoral? Por que não agem em defesa do tal Estado democrático de direito? Ou será que aquelas pessoas que se encontram no poder podem tudo e vale a máxima dos nossos antepassados de que governo é governo, meu caro Paulo? Tony, o secretário estadual da Administração, Franzé Silva, ele está hoje nos portais informando que as receitas, não, as despesas do Estado insistem em crescer. Com certeza, com esse número grande de coordenadorias que se criou do Estado do Piauí para se pagar associado político, é claro que tem que crescer. Foram criadas 9 coordenadorias para deputados estaduais. Cada deputado tem um número de assessores não divulgado, porque essas coordenadorias, elas não têm sede física. Todas elas funcionam numa mesma sede. Ou seja, será que os coordenadores não têm nada para fazer, não têm nada para tratar, não precisam de uma sala para despachos com os seus auxiliares, não precisam de auxiliares? É claro que precisam. No mínimo 10 auxiliares para cada um dos 9 coordenadores, entre os quais políticos ultrapassados, políticos da antiga, políticos que realmente fazem dificuldade para o gerenciamento da máquina pública. Uma outra coisa que faz crescer as despesas do Estado é a questão dos empréstimos. Antigamente, você viu que o grande escândalo do Piauí, alegado por quem hoje está no poder, é porque o Piauí devia 2 bilhões e 300 milhões de reais em dívidas de empréstimos contratados para pagar salários. Veja bem,
Se alega que é para investimento, mas há denúncias de opositores e também de técnicos especializados de que grande parte desse dinheiro está se utilizando para pagar salários. Ora, quando o governo do Estado toma dinheiro emprestado para financiar as despesas correntes líquidas, é evidente, meu caro Paulo, que há o crescimento dessas despesas, porque esse dinheiro ele tem uma rubrica, ele é para infraestrutura, ele é para desenvolvimento estrutural. Então, quando você contrai novos empréstimos, você tem que pagar os serviços desses empréstimos. Não é só o valor bruto que você paga, não. Você paga os encargos das dívidas, que são os juros, que são juros altíssimos. Nós tivemos informações, inclusive, de que no final do ano se obteve autorização para tomar dinheiro emprestado na banca privada, ou seja, nos bancos particulares, que o governo do Estado e governos estaduais, não vamos aqui direcionar para o governo do Estado do Piauí, mas isso aconteceu também na Bahia. O governo do Estado da Bahia conseguiu autorização e obteve empréstimo em banco público. E aqui no Piauí, o problema é a falta de capacidade de pagamento e não de endividamento, porque também é preciso que haja uma clareza muito grande do nosso secretário Franzé Alves de explicar o que é a capacidade de pagamento e o que é a capacidade de endividamento. E eu até faço aqui, Paulo, uma observação. Hoje mesmo ele vai estar nos veículos de comunicação, agora pela manhã ainda, meio-dia e tudo mais, fazendo essa explicação. O que é capacidade de pagamento e o que é capacidade de endividamento? E por que é que as despesas do Estado estão crescendo se não há um crescimento dos investimentos, se não houve novos concursos, se não houve aumento de servidores públicos? E pelo contrário, o Piauí fez foi tirar, é o caso aí da Agespisa. Nós tivemos a Agespisa, que era a responsabilidade toda do Estado, do governo do Estado, e agora se repassou para a iniciativa privada e ainda recebeu a bagatela de 1 bilhão e 600 milhões de reais por esses valores. Então, é difícil da gente entender a fala do secretário, não estou aqui desmentindo nada, estou apenas questionando, porque é uma obrigação minha como jornalista. Então, antes de você encerrar, eu queria a sua palavra, já que no dia 30 de dezembro de 2017, a nossa querida Rádio FM Cultura de Teresina completou 21 anos de existência, 21 anos no ar, irradiando qualidade com programação musical excelente e programação cultural. Você que está hoje como diretor-geral da emissora, com apoio do secretário Fernando Sá, do prefeito Filho, para manter esta emissora no ar, como é que você, então, essa expectativa de completar no que 21 anos no ar a FM Cultura de Teresina, emissora fundada no dia 30 de dezembro de 1996, idealizada então pelo então prefeito Ferraz? Bom, a FM Cultura de Teresina é hoje a rádio que possui, como você disse, a melhor programação, possui no âmbito da programação musical o melhor acervo e mais completo de grandes álbuns da música brasileira, da música cultural brasileira, não diria música popular brasileira, porque hoje nós enfrentamos um grande problema no tocante à música brasileira. Antigamente a gente tinha dificuldade quando se dizia o seguinte: não tinha música de qualidade, Paulo. Quando você ouvia os artistas do passado, porque eram bregas, Valdir Soriano, Odair José e outros mais. Mas porque as letras falavam diretamente ao povo, porque as letras cantavam coisas que diziam respeito ao povo, então eles eram discriminados por isso.